Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado? Para que a ajudemos a encontrá-lo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros do bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Minha querida, você é bonita como Tirza, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército com bandeiras. Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes de Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par e nenhuma está faltando. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pombinha, sem defeito, a mais querida da sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. As outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. Quem é essa que aparece como a alva do dia? Bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Desci ao jardim das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romãzeiras estavam em flor. Não sei como imaginei-me no carro, no meu nobre povo. Volte, volte, Sulamita, volte para que nós a contemplemos. Porque vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Manaim? Glória a Deus. Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Mais uma vez, nós temos a descrição da noiva. E eu coloquei como a identidade da noiva. Nós precisamos ter bem definida a nossa identidade, quem nós somos. Isso é muito importante no relacionamento conjugal, como é o fato do texto bíblico. O Cântico dos Cânticos fala do amor de Salomão pela Sulamita, fala do relacionamento conjugal. E é muito importante nós termos a nossa identidade bem resolvida, para que a gente possa construir um relacionamento maduro, um relacionamento que não seja baseado em carências, um relacionamento que não seja baseado em transferência, achando que o outro vai nos suprir em tudo que nós precisamos. Nós precisamos saber quem somos em Deus, nós precisamos estar bem resolvidos com as nossas emoções. Por isso o capítulo 6 fala da identidade da noiva. Falando de relacionamento conjugal, isso é essencial para o homem e para a mulher que querem se casar, que estão casados. Sempre está renovando a sua identidade em Deus, para que você não entre em crises, achando que o outro é que tem que te fazer feliz o tempo todo, ou que você tem que ser alguém que você não consegue ser. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus e quem Deus nos chamou para ser. Isso fala de identidade, quem você é. E aí, quando olhamos para o texto de uma perspectiva profética, do relacionamento da igreja com Cristo, também o texto fala sobre a identidade da noiva de Cristo. Primeiro, o texto diz que a noiva pertence ao amado. Versículo 3 diz isso. E várias vezes no Cântico dos Cânticos, Salomão diz isso. E aqui está afirmado: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa consciência de que nós pertencemos a Deus. E o casado também precisa ter essa consciência. Eu sou do meu amado é meu. Pertencimento, aliança. A noiva de Cristo precisa entender isso. Nós não podemos achar que, como igreja, e aí eu digo como filhos de Deus, que nós pertencemos a este mundo. Você quer ser infeliz? Busque a Deus, pensando apenas nas coisas deste mundo. A Bíblia diz que você se tornará o mais infelizes dos homens, se a sua esperança em Cristo for apenas nesta terra. A noiva, a igreja precisa entender que nós pertencemos ao nosso amado. O
casal também é assim, e assim devemos entender: estamos na terra para manifestar o amor de Deus, para viver na presença de Deus. Nós nos relacionamos, trabalhamos, casamos, nos divertimos, mas nós fazemos tudo na presença de Deus, buscando glorificá-lo, buscando oportunidade sempre para dar um testemunho de Jesus, porque nós sabemos que não pertencemos a esta terra, nós pertencemos ao nosso amado, e a nossa vida é para a eternidade. Isso faz toda a diferença. Eu sou do meu amado. Quando nós não sabemos a nossa identidade, nós buscamos ter coisas ou fazer coisas para que nós possamos nos sentir realizados, e às vezes para provar para outras pessoas que nós somos alguma coisa. Tentamos fazer isso o tempo todo, e as redes sociais estão aí, as pessoas tentando mostrar algo que elas não são. Amado, quando eu sei que eu sou do meu amado, que Ele é meu, eu não preciso fazer para ser, eu não preciso ter para ser, eu já sou, que quem me define é o meu relacionamento com o meu amado. Então a identidade da noiva, primeiro, ela sabe que ela pertence ao amado. Segundo lugar, a noiva também tem uma identidade importante. Ela vai testemunhar do noivo para todas as pessoas. Ela vai incentivar as pessoas a buscarem o noivo com ela. O versículo 1 é interessante, porque aí está na forma do coro, que ali canta junto. Lembre-se que é um cântico. Imagina esse cântico tão lindo sendo cantado naquele tempo, numa cultura que estava ali, de acordo com o contexto geográfico histórico. O versículo 1 diz, o coro: para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado, para que ajudemos a encontrá-lo? Sabe uma coisa linda? Quando a gente ama Jesus, as pessoas vão querer encontrar Jesus também, porque elas vão ver que nós somos tão felizes com Ele. A sua vida em Cristo deve inspirar outros a buscá-lo. A sua alegria em Cristo deve inspirar outros a buscá-lo. Se você e eu dissemos que somos do Senhor e vivemos sempre abatidos, desanimados, murmurando ou mal-humorados, quem vai querer esse Deus? Eles vão achar que o Senhor não cuida direito de você. Eu me lembro, um dos pastores conhecidos da história da igreja, ele dizia que ele procurava sempre demonstrar serenidade para as pessoas e confiança em Deus, para que as pessoas soubessem que o Pai cuida bem dele. Cuida bem dele. Não é interessante que Jesus fala que a gente deve olhar para os pardais? Ele podia ter falado para a gente olhar para pássaros mais nobres, mais caros. E ele diz: olhem para os pardais. Eles não têm valor algum, mas nada acontece com eles se o Pai não permitir. O valor nosso está no cuidado do Pai. As pessoas precisam olhar para nós e ver o amor de Jesus em nós, a paz de Jesus em nós, e ver que nós estamos todos os dias satisfeitos nele, buscando ao Senhor, e falar como esse coro: nós vamos nós queremos ajudá-lo a encontrá-lo, nós queremos também encontrá-lo com você. Que maravilha, né? Quando as pessoas começam a se aproximar da gente e falar: eu quero o Deus que você conhece, eu quero buscar a Deus como você busca. Essa é uma identidade da noiva. A noiva de Cristo, quando ela ama Jesus, ela vai testemunhar, e as pessoas vão querer buscar a Deus também. Testemunhar de Jesus para todas as nações, para todos os povos. Em terceiro lugar, um outro aspecto aí da identidade da noiva, é que a noiva, ela é exclusiva do seu amado. Ela é exclusiva, ela é singular para o seu amado. Você percebe isso em alguns momentos no texto. Versículo 1 diz: ó mais bela das mulheres. Versículo 8 diz: 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número, mas uma só é a minha pombinha, sem defeito, a mais querida da mãe, a predileta daquele que deu a luz, daquela que deu a luz. As outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz. Amado, aqui Salomão está descrevendo que os irmãos sabem que Salomão tinha muitas esposas e muitas concubinas. Isso nunca foi propósito de Deus, mas era
uma cultura pagã influenciando o povo de Israel, mas ele destaca que ela era exclusiva, ela era singular. É outra coisa que nós precisamos nos lembrar, que Deus ele tem muitos povos, muitas nações sobre a terra, muitas pessoas que fazem trabalhos maravilhosos, mas amado, Jesus vai se casar com uma noiva só. Jesus vai casar com a igreja dele. Jesus vai casar com o povo que lá em 1 Pedro diz: nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos amou, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos entender que Jesus virá para uma igreja, para uma noiva, e não é uma denominação, é bom deixar claro isso, não é uma religião. A igreja são todos aqueles que foram comprados, lavados pelo sangue de Jesus e foram selados pelo Espírito Santo, e eles se tornam parte de um povo, de uma nação, que a Bíblia chama de sacerdote real, nação santa. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que tudo que a gente faz devemos fazer para a glória dele, porque a noiva pertence a ele, e ela é exclusiva e singular. Tem povos lindos, tem culturas lindas, mas a noiva de Cristo é a igreja, e aqui ele destaca, você se destaca sobre todos. O texto mostra um nome, aparece um nome, enfim, no versículo 13, fala sobre a Sulamita. Alguns estudiosos acreditam que poderia ser o nome dela, outros acreditam que Sulamita fala daquela que nasceu em Sunem, uma das cidades, então tinha a ver com a origem dela. O mais importante é saber que Salomão tinha muitas mulheres, mas tudo indica que ele amava mesmo a esta mulher. E um casal, quando eles entendem que Deus os uniu, porque Deus é que une casais, nós escolhemos pela nossa liberdade com quem vamos casar, e essa decisão Deus dá a cada um de nós a liberdade, mas quando nós nos casamos, Deus uniu o casal, Deus une esse casal, a sua esposa se torna a pessoa mais linda do planeta. Seu marido se torna a pessoa mais linda do planeta. E ele descreve uma noiva sem defeito. Não é que nós sejamos perfeitos, mas o olhar do amor cobre as imperfeições e faz com que aquela pessoa não seja alguém que a gente fique comparando com outras pessoas. É nisso que hoje muitas pessoas se perdem na desgraça do adultério, porque vivemos numa sociedade competitiva que se compara o tempo todo, e nisso nós ficamos às vezes confusos com os nossos sentimentos. Mas quando nós amamos, nós sabemos que Deus nos uniu, nós sabemos que há uma singularidade naquela pessoa que nós vamos amar, porque cada pessoa tem a sua identidade, a sua digital, cada pessoa tem a sua individualidade, sua singularidade. Em quarto lugar, a noiva de Cristo também tem uma outra identidade. A noiva de Cristo, ela será luz, ela vai brilhar a luz. Versículo 10 diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como o exército com bandeiras? A comparação que ele faz, é a melhor comparação que ele poderia fazer. Quando a gente vê aquela lua cheia, não há quem não se impressione, por mais que a gente saiba que a cada mês vai ter aquele dia que a gente acostume de ver, mas quando a gente vê é algo impressionante. E a força do sol, a beleza do sol, ou o calor nesse tempo que a gente vive. A igreja, ela é a luz de Deus na terra. Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Ela reflete a luz do amado. A igreja tem essa identidade de trazer luz onde ela entra. Luz não significa apenas uma energia boa. Luz tem a ver com revelação. Luz tem a ver com verdade. Luz tem a ver com refletir Cristo, o nosso Senhor Jesus, a verdade de Deus. Lá em Apocalipse compara a igreja com um candeeiro, com um candelabro. A palavra hebraica menorá
aquele objeto de 7 hastes, simbolizando ali a luz perfeita, a presença de Deus, simbolizando ali a luz que dissipa todas as trevas. A igreja, a noiva de Cristo, ela vai andar na luz, ela vai amar a luz, ela vai amar a verdade, ela não vai viver em trevas. Você é noivo de Cristo? A noiva de Cristo vive na luz, ama a luz, proclama a luz, não vai deixar as trevas tomarem conta da sua vida. E em último lugar, a noiva de Cristo, também a identidade dessa noiva, é uma noiva que vai sempre produzir frutos, ela vai frutificar. Versículo 11 diz: eu desci ao jardim das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romanzeiras estavam em flor. É uma descrição aqui da noiva, aqui da esposa do texto, mostrando que ela estava descendo ao jardim para procurar os frutos da nogueira. Fala aí sobre os renovos do vale, e para ver se estavam brotando as videiras. Amado, Jesus falou: quem permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem nele, eles vão dar muito fruto. A noiva de Cristo, a verdadeira igreja, ela vai ter fruto. Fruto não é o que fazemos, fruto é o que Deus faz em nós e através de nós, é a gestação do Espírito Santo, o caráter de Cristo em nós. Fruto do Espírito é amor, paz, alegria do Espírito Santo, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, a paciência. Isso é fruto do Espírito. A noiva de Cristo, ela está sendo aperfeiçoada pelo Espírito Santo, e ela vai dar fruto. E é interessante que ele fala: ver os renovos do vale. A noiva de Cristo dá fruto até nos momentos que ela passa pelo vale, pelas dificuldades, pelos desertos, porque há pessoas que elas são ótimas quando tudo está indo bem, quando ela está se sentindo bem, quando a vida financeira está boa, quando a vida sentimental está boa. É impressionante como algumas pessoas viram crente da noite para o dia, porque estavam apaixonadas. Mas basta começar a passar por algum nível de prova, que parece que aquilo que aparentemente era fruto, some tudo. O verdadeiro fruto, ele é gerado nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, a noiva vai dar fruto. O fruto, sabe qual é o fruto do Espírito? É Jesus. Ela vai manifestar Jesus, ela vai revelar Jesus através da vida dela. Então, essa noiva aqui está em busca desses frutos, que nós possamos, amado, pedir ao Espírito Santo para estar nos sondando a cada dia, para que a gente seja essa noiva, parte da noiva que Cristo está restaurando para o dia da vinda dele. A igreja de Jesus é sua noiva. Vale a pena ler a carta de Paulo aos Efésios, a cidade de Éfeso, porque é a carta onde ele mais descreve a identidade da igreja, e ele coloca lá que a igreja, ela é o edifício que Deus está edificando, que ela é o corpo de Cristo, que ela é família de Deus, que a igreja, ela é a noiva, que Jesus está removendo as manchas, as máculas, as rugas nossas, para nos apresentar a Ele mesmo como uma noiva pura, sem mancha. Que o amor que é celebrado em Cântico dos Cânticos possa renovar o nosso amor conjugal, o nosso amor como marido e mulher dos irmãos casados, e também o nosso amor como noiva de Cristo, para que a gente o ame cada dia mais, e que as pessoas olhem para nós e vejam um noivo em nós. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, porque a palavra do Senhor é tão maravilhosa, e nós podemos nos alimentar dela nessa manhã. Eu oro para que o Senhor renove a nossa identidade, que nós não venhamos a precisar fazer ou ter muitas coisas para nos afirmar, ou nos autoafirmar, ou aprovar coisas para quem quer que seja. Pai, o que nós queremos é ser, nós queremos ser verdadeiramente noiva de Cristo, amar o Senhor e saber que pertencemos ao Senhor, e isso nos basta. Saber que o Senhor nos conhece, nós conhecemos o Senhor, e isso nos basta. Pai, aquieta o nosso coração, e que sejamos uma noiva apaixonadas, no termo de amar intensamente o Senhor,
todos os dias da nossa vida, de forma que as pessoas possam também ver em nós ao Senhor Jesus, e possam amar o Senhor e se tornar parte da família de Deus, da noiva que o Senhor está aperfeiçoando para o dia da vinda do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por sermos noiva de Cristo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.